Olá! Nesse vídeo vou fazer com você o tapete Encanto. A medida desse tapete é 70 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura. Se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Em seguida, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para fazer esse trabalho, você vai precisar de um barroco natural, fio número 6 com 700 gramas, um barroco Max Color número 6 com 400 gramas na cor amarela. A numeração desse amarelo é 1289. Trabalhei essas linhas com agulha de crochê de 3,5 mm. Para fazer a flor, eu usei também o Max Color amarelo e agulha 3,5. E para fazer as folhas eu usei fio Duna verde oliva sem mescla e agulha 2,5 mm. Usei também cola universal da Círculo e uma agulha de tapeceiro e uma tesoura para os arremates. Começo o trabalho fazendo um cordão de correntes com 59 correntes. Na sequência, conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui na sétima corrente faço o meu primeiro ponto alto. Essa primeira volta será trabalhada só com uma corrente, pulando uma corrente de base e fazendo um ponto alto. Então, uma corrente, pula uma de base e faz um ponto alto. Vamos assim até o final do nosso cordão. Trabalhei então aqui com o padrão que eu orientei vocês até a minha última corrente e contando aqui desde essas correntes que eu voltei atrás como um ponto alto, eu fiquei aqui no total com 28 pontos altos nessa primeira volta. Agora, para fazer a segunda, nós viramos aqui a peça, subimos aqui 3 correntes e vamos trabalhar essa segunda volta fechada só de pontos altos. Em cada intervalo de uma corrente que eu tenho de base, eu vou fazer um ponto alto. E em cada ponto alto, vou fazer também um ponto alto. Então, é um ponto alto para cada ponto que nós temos na base. Vamos assim até o final. Aqui, para encerrar a segunda volta, eu vou trabalhar um ponto alto aqui, passando por baixo dessa corrente. E um ponto alto dentro dessa próxima corrente. Então, atravesso aqui pelo meio da corrente e faço meu último ponto alto. E assim encerro aqui a segunda volta. E fiquei com um total de 55 pontos altos aqui na segunda volta. Agora, viramos a peça para começar a terceira. Subimos aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pulo um de base e a partir desse aqui vou trabalhar um conjunto de 3 pontos altos. Essa terceira volta será trabalhada com grupinhos de 3 pontos altos separados com uma corrente e pulando um ponto aqui de base e repetindo mais 3 pontos altos. Então, o padrão será esse aqui a volta toda. Fez os 3 pontos altos, faz uma corrente, pula um e repete. Aqui, para encerrar a terceira volta, depois desse último grupo de 3 pontos altos aqui no final, faço uma corrente. Venho aqui nas 3 correntes de base, atravesso pelo meio da corrente, puxo aqui a linha e faço meu último ponto alto.
Então, assim, completei aqui a terceira volta, fiquei com 13 grupos de 3 pontos altos aqui na volta toda. Agora, viramos a peça para começar a quarta volta. A quarta volta já começa a repetir o padrão. Nós vamos trabalhar com o padrão dessas duas voltas aqui, o corpo do tapete. Então, essa próxima volta agora será fechada de pontos altos. Então, começamos com as 3 correntes. E vamos trabalhando um ponto alto em cada corrente que nós temos aqui de base. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vamos fazer 55 pontos altos aqui nessa volta. Completando essa volta aqui fechada em pontos altos, a próxima será com os bloquinhos de 3 pontos altos, igual a essa que nós acabamos de fazer agora. Então, é só ir repetindo uma volta fechada em pontos altos, uma volta com os bloquinhos, começando sempre aqui com as 4 correntes, pulando um e começando o bloquinho a partir do terceiro ponto alto aqui da base. Sempre o primeiro bloquinho vai começar aqui no terceiro ponto alto da carreira de base. Vai seguir todos na mesma direção. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão de repetindo sempre essas duas voltas, uma fechada e uma com bloquinho, uma fechada e uma com bloquinho, até a gente ter aqui no corpo do tapete um total de 40 voltas. Então, eu vou construir aqui as minhas 40 voltas, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho para continuarmos. Bem, então aqui eu fui trabalhando com o padrão dessas duas voltas, e tenho aqui na minha peça, desde essa primeira volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 voltas. Agora, vamos trabalhar então a volta de número 41. Começo fazendo 4 correntes. Pulo um ponto de base, faço um ponto alto. Mais uma corrente, pulo um ponto alto. Então, a volta de número 41 será com uma corrente, pula um de base e um ponto alto. Toda essa volta seguindo esse padrão. Eu vou completar aqui a minha e já venho. Completei então aqui a minha volta de número 41, em seguida eu arrematei aqui o barroco natural. Agora nós vamos começar a trabalhar o bico do tapete. Então, eu venho aqui do lado oposto e nesse ponto alto aqui da volta 41, que fica logo antes aqui dessas correntes do canto, eu amarro o meu maxi collar no topo aqui desse ponto alto. E vamos começar aqui o bico do tapete subindo 3 correntes, fazendo ainda mais um ponto alto aqui no mesmo local. Agora, eu vou trabalhar 7 pontos altos aqui, nesse intervalo de correntes que eu tenho no canto. Então, nas correntes aqui do canto, eu trabalhei 7 pontos altos. Agora, eu venho no topo desse ponto alto que já está aqui deitado, e aqui nesse local eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui virando o canto, eu tenho desde o primeiro até o último aqui 11 pontos altos. Agora,
eu laço, venho para esse intervalo aqui que eu tenho e faço 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, nós fazemos 1, 2 correntes. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, aqui na parte reta, esse é o padrão que nós vamos seguir. Em cada intervalo aqui que nós temos, vamos fazer 2 pontos altos e fazer 2 correntes de separação. Eu vou trabalhar aqui o meu até encontrar o próximo canto e venho bem. Então, aqui eu desci trabalhando com o padrão que orientei vocês até eu encontrar aqui as correntes do outro canto. Toda vez que nós encontrarmos essas correntes aqui de base que viram o canto, nós não vamos trabalhar nenhuma corrente depois desse grupo de 2 pontos altos aqui. Então, direto eu laço e vou trabalhar aqui aqueles 11 pontos altos como eu mostrei lá no outro canto. Então, aqui, olha, nós vamos pegar. Aqui eu tenho o ponto alto de base, essa aqui é a corrente que eu trabalhei o ponto alto na base aqui. Vou atravessar a agulha na mesma corrente e vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui. Faço 7 pontos altos aqui nas correntes. Em seguida, trabalho mais 2 pontos altos aqui sobre esse ponto alto. Então, todos os cantos serão virados como esses dois aqui que eu mostrei pra vocês. Depois que virou o canto, também não faz nenhuma corrente, laça. E aqui na parte mais estreita do tapete, onde nós só temos intervalos aqui de base, nós vamos trabalhar sempre pulando um intervalo. Então, fiz o ponto alto aqui, pulo esse próximo intervalo aqui e trabalho 2 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo esse intervalo, no seguinte, 2 pontos altos. 2 correntes, pulo, faço 2 pontos altos. Pulo, 2 pontos altos. Então, dos dois lados, onde nós só temos os intervalos, nós vamos trabalhar com esse padrão. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta e em seguida eu venho. Completei, então, aqui toda a minha volta no Barroco Maxi Color. Fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Em seguida, eu arrematei aqui a linha e agora nós vamos voltar a trabalhar com o barbante Barroco Natural. Eu amarro aqui o meu Barroco Natural no primeiro ponto alto que vira aqui qualquer um dos cantos que nós temos aqui no trabalho. E começo subindo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui no mesmo local. Então, aqui eu já fiz um aumento. Em seguida, eu trabalho um por um pelos próximos 4 pontos altos de base. Depois dos 4 pontos altos aqui, eu faço outro aumento, trabalhando aqui 2 pontos altos sobre esse ponto. Depois desse aumento, eu trabalho um ponto alto para cada da base pelos próximos 4 pontos altos. Vai restar apenas um ponto aqui, e aqui eu faço o meu último aumento. Então, todos os cantos serão trabalhados com o padrão que eu mostrei sobre esse aqui.
A parte reta será trabalhada da seguinte forma. Em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui de base, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Então, em todos os intervalos de correntes que temos aqui de base, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui. Fez esse grupo, laça, vem para o próximo intervalo e repete. Bem, então, toda essa volta será trabalhada assim, os cantos virados como eu mostrei aqui, e as partes retas com esses grupos de ponto assim. Eu vou trabalhar aqui todo o restante dessa minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida, completei aqui a minha volta no barroco natural, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar, em seguida arrematei aqui a linha. E prendi aqui novamente o barroco Max Color, no primeiro ponto alto de um dos cantos aqui. E agora vamos começar aqui a próxima volta, subindo três correntes, fazendo mais um ponto alto aqui junto. Então, aqui já fiz um aumento. Em seguida, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base pelos próximos 5 pontos aqui. Depois de trabalhar aqui os 5 pontos altos, eu encontro esses 2 pontos que foram do aumento aqui na base. Então, eu vou fazer aumento sobre eles dois. Então, trabalho 2 pontos altos nesse ponto. E 2 pontos altos no ponto seguinte. Então, aqui fiz 2 aumentos seguidos. Depois, faço um por um pelos próximos 5 pontos. Depois de trabalhar aqui esses 5 pontos altos, eu chego no último ponto de base, que também faço um aumento. Então, trabalhando com esse padrão, eu fiquei aqui no canto com total de 18 pontos altos. Completando aqui o canto, eu não faço nenhuma corrente. Laço e venho direto para esse primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, aqui eu faço 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, laço, venho para o próximo intervalo de uma corrente que tem aqui de base e aqui trabalho mais 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. Então, na parte reta, segue aqui esse padrão. Aqui, olha, depois que eu trabalhar esses 2 pontos altos sobre o último intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, para eu começar a trabalhar o próximo canto, eu não faço nenhuma corrente depois desses 2 pontos altos. Então, laço e venho aqui sobre o primeiro ponto alto do canto e começamos aqui a trabalhar o canto igualzinho eu mostrei lá do outro lado para vocês. Então, é isso. Aqui. Para entrar, trabalhar aqui o canto, nós não fazemos corrente e depois, quando nós vamos sair aqui do canto,
e entrar na parte reta, nós também não fazemos nenhuma corrente para construir esses 2 pontos altos, ok? Então, essa volta aqui toda será trabalhada com esse padrão, eu vou completar a minha e em seguida eu venho. Completei, então, aqui a minha volta no Max Color, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar e arrematei aqui essa linha. Vamos agora voltar a trabalhar com o barroco natural. Amarro aqui o barroco natural no primeiro ponto alto que vira aqui o canto. E aqui eu subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto ainda aqui no mesmo local. Então, aqui já fiz um aumento. Em seguida, trabalho um ponto para cada da base pelos próximos 7 pontos altos. Depois de trabalhar aqui os 7 pontos altos, eu vou fazer 2 aumentos. Um nesse ponto. E um no ponto logo à frente. Então, aqui fiz 2 aumentos seguidos. Na sequência, eu vou trabalhar novamente um por um pelos próximos 7 pontos aqui de base. E assim eu chego aqui no último ponto que eu tenho aqui de base que vira o canto. Aqui eu faço mais um aumento, trabalhando 2 pontos nesse último ponto aqui do canto. Então, o canto fica assim. Agora, eu laço e em cada intervalo de correntes que eu tenho aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Fez o grupo, laça, próximo intervalo, repete os 2 pontos altos, a corrente e mais 2 pontos altos. Então, a parte reta é só isso aqui. Então, eu vou completar aqui a minha volta, seguindo esse padrão, e em seguida eu venho. Completei, então, aqui mais essa volta no barroco natural, arrematei aqui a linha e vamos voltar a trabalhar com o Maxi Color. Amarro aqui o meu barroco Maxi Color no primeiro ponto alto de um dos cantos. E aqui eu subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo ponto. Então, aqui já fiz um aumento. Em seguida, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base pelos próximos 9 pontos altos. Bem, aqui depois de trabalhar os 9 pontos altos, eu faço 2 aumentos nesses próximos 2 pontos de base aqui. Então, trabalho 2 pontos altos em cada um desses 2.
Fiz aqui 2 aumentos seguidos. Na sequência, nós vamos trabalhar novamente por 9 pontos aqui de base, fazendo um ponto alto para cada um. Então, aqui, depois de trabalhar esses 9 pontos altos, eu chego aqui no último ponto de base, que vira aqui o canto, aqui faço também um aumento. Então, o canto aqui, nessa volta, fica assim. Depois de trabalhar aqui o canto, nós vamos para a parte reta aqui, sem fazer nenhuma corrente, venho para esse primeiro intervalo aqui, de uma corrente de base, que eu trabalho 2 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, venho para o próximo intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base, que vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, o padrão aqui da parte reta é 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que nós temos na base. Então, eu vou completar esse restante da minha volta seguindo esse padrão. Então, aqui a minha volta no maxi color, arrematei aqui na terceira corrente, cortei a linha, vamos voltar agora a trabalhar com o barroco natural. Amarro o meu barroco natural no primeiro ponto alto que eu tenho aqui, em qualquer um dos cantos. E subo 3 correntes. Faço ainda mais um ponto alto aqui no mesmo local. Então, aqui já fiz um aumento. Agora, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto que eu tenho na base pelos próximos 11 pontos altos. Depois de eu trabalhar, então, esses 11 pontos altos, eu vou fazer 2 aumentos da seguinte maneira. Nesse próximo ponto alto aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, o meu aumento aqui nesse ponto foi de 3 pontos altos. No ponto à frente, também vou fazer 3 pontos altos. Fiz 6 pontos altos sobre esses 2 pontos altos aqui de base. Na sequência, trabalho novamente um ponto alto para cada um dos próximos 11 pontos altos que eu tenho aqui no canto. Então, aqui, depois de trabalhar esses 11 pontos altos, eu chego aqui sobre o último ponto alto aqui, que vira o canto. Aqui, eu faço um aumento com 2 pontos altos.
Então, assim é trabalhado o canto aqui nessa volta. Aqui, depois de trabalhar, então, o último ponto alto do canto, eu vou fazer 2 correntes e vir sobre esse ponto alto aqui e prender aqui um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, vem aqui nessa corrente, faz outro ponto baixo. Em seguida, sobe 2 correntes e faz mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Fez esses 2 pontos altos, vem sobre esse ponto alto aqui, prende aqui outro ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz outro ponto baixo aqui na corrente. Sobe 2 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Vem para esse ponto alto aqui de base, prende outro ponto baixo na corrente. Percebam que esse aqui, então, é o padrão. Depois, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhando por toda a parte reta. Eu vou fazer aqui toda a minha parte reta e quando for para entrar lá no próximo canto, eu venho mostrando como é que faz. Desci aqui, então, trabalhando toda a minha parte reta com o padrão que eu falei para vocês. Prendi aqui o meu último grupo com um ponto baixo sobre esse ponto alto que fica logo antes desse primeiro ponto alto aqui que vira o canto. E para eu trabalhar agora o próximo canto, eu faço 2 correntes e agora venho trabalhar aqui outro canto igualzinho aquele que eu mostrei para vocês lá no início. Então, é assim que é trabalhada essa volta, dessa maneira que nós fazemos para começar a trabalhar os cantos. Então, eu vou completar aqui todo o restante dessa minha volta e em seguida eu venho. Bem, então aqui eu completei a minha 6ª volta do bico, arrematei aqui a minha linha e está encerrado esse tapete. Agora, se a gente quiser ainda dar um charme a mais nesse trabalho, nós podemos aplicar algumas flores. Bem, aqui sobre essa peça eu apliquei essa flor, que é a flor caracol. Eu não vou mostrar aqui como é feita essa flor, porque essa flor eu peguei lá no site crochê.com.br. Tem um passo a passo de fotos lá no site, super bem explicado. Então, se você quiser fazer essa mesma flor que eu fiz, é só clicar. Aí embaixo, na descrição do vídeo, tem o link que leva ao passo a passo dessa flor. Usei também esse raminho na aplicação aqui do tapete Encanto. Esse raminho eu fiz o vídeo, eu tô deixando aí embaixo também na descrição do vídeo o link que leva ao passo a passo desse raminho. Então, é só você clicar ou aí embaixo na descrição do vídeo tem, ou aqui também no cantinho do seu vídeo, se você estiver no celular, deixei aqui também o link da videoaula aqui do raminho, ok? Então, depois que a gente fizer 2 folhinhas e 2 raminhos iguais a esse aqui, nós vamos posicionar da maneira que nós queremos que fique sobre o nosso trabalho. No meu caso aqui, eu vou pôr ele aqui na direção do canto, a minha flor. Mais ou menos aqui assim, em relação ao canto aqui do trabalho, um pouquinho mais pra dentro. E vou distribuir essas 2 folhinhas que eu fiz aqui sozinha, aqui embaixo, para que fique assim. E eu vou usar aqui para fixar essa flor e essas folhas aqui sobre o trabalho, a cola universal da Círculo. Depois que eu posicionei a flor onde eu quero que ela fique, eu
coloco essas duas folhinhas primeiro aqui na posição que eu quero que fiquem também. E primeiramente vou colar as folhas. Por último vou colar a flor. Então depois que eu posicionei aqui a folha, sem tirar ela do local, eu passo cola e volto aqui a folhinha sobre a peça, seguro bem e assim nós vamos colando. Eu vou colar aqui a outra e já vem. Bem, então aqui eu colei as duas primeiras, aí eu ajeitei outro raminho, os outros dois, colocando sempre antes de começar a colar a florzinha aqui sobre as folhas para ver se vai encaixar depois direitinho para eu colar a flor. Então, gente, é isso, ó, a gente vai ajeitando como a gente quer que fique. Então, cada folhinha a gente cola, depois a gente passa a cola aqui no cabinho também, coloca ele sobre o tapete do jeito que a gente quer que ele fique, fazendo assim algumas curvinhas. Não esquecendo sempre de deixar essas correntes aqui com o direito voltado sempre para fora. Bem, aqui então está o nosso tapete com a flor e as folhas aplicadas. E assim nós encerramos mais um trabalho. Eu espero que você tenha gostado e se gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, assim você fica por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigada pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.